plaquinha em mãos, né, do circuito, o teste, o amplificador de áudio. Tá? Eu sempre costumo, tá, gente, no vídeo passado eu mostrei a plaquinha, né, sem os componentes soldados nela, tá? E mostrei mostrei a placa sem ter soldado nada nela, tá? Só a plaquinha, tá? E os componentes. Hoje eu estou mostrando agora nesse vídeo a plaquinha, tá? A plaquinha em si e os componentes já soldados nela, tá? Do circuito, o teste amplificador de áudio, tá? Da bancada de teste multifuncional do Instituto Padre Helson, tá? Do IPR. Tá? Então aqui como vocês podem ver, ó, eu já estou com alguns componentes, já bem dizer com todos os componentes já soldados na placa, tá? Os resistores, tá? Tudo que diz R aqui é resistor, tá? Os capacitores eletrolíticos, os 4 transistores que a plaquinha é formada, tá? E os capacitores de cerâmico, esses capacitores aqui, ó, tá? No formato de esse capacitorzinho aqui redondo, tá? Da cor laranja, ó, tá? No formato de uma lentilha, ele é idêntico a uma lentilha, ó, tá? Os capacitores de cerâmica, tá? Então eu mostrei, tá, no primeiro vídeo, eu mostrei o esquema elétrico, que você tem que ter o esquema elétrico da plaquinha do circuito para você poder montar, fica mais fácil, né? Você se guiar, não tem como você montar isso aqui sem o esquema elétrico, fica muito difícil, tá? Mostrei ali como montar, como fazer essa montagem, tá? Falei também sobre os transistores, tá? Que a plaquinha é formada de 4 transistores, você ter cuidado com esses transistores aqui, mostrei no esquema elétrico, tá? Que tem no meio desses transistores aqui, nesses 4 aqui, que é o T4, o T2, o T1, o T2, tá? O T1, tá? O T2, o T3 e o T4, no meio deles tem um transistor que é diferente, tá? Ele é PNP. Tá? Para você cuidar, o restante deles é NPN, e os outros é PNP. Um é PNP e os outros 3 é NPN. Para você cuidar, para você não fixar eles no lugar errado, você não trocar. Tá? Um pouco você pega e bota o NPN no lugar do PNP e o PNP no lugar do NPN e vai dar zebra. Tá? Não vai funcionar, você vai acabar danificando o componente. Tá? Aí tá o que está soldado, tudo pronto. Aí como é que ficou. E aqui o inverso da placa. O inverso da plaquinha, tá? No teste amplificador de áudio, tá? Então você procura fazer uma solda bem bacana aí para quem está montando, tá? Tem que ter um pouco de prática, né? Cuidado com o ferro de solda que você for usar. Use um ferro de solda no máximo 30 watts, é que eu estou usando. Não use ele muito potente porque ele acaba rompendo as trilhas, tá? Essa placa impressa, ela é muito sensível, tá? E tem um colega meu aí que eu conheci aqui pelo YouTube aqui, ele tá fazendo curso, tá fazendo montagem também, ele acabou estourando as trilhas do circuito, tá? Porque ele usou um ferro acho que muito potente e acabou estourando as trilhas, tá? Porque é muito sensível isso aqui, tá? Então você tem que cuidar. Então quando você faz a montagem, tá? Ele vem com uns livrinhos, tudo direitinho, você tem uns livrinhos para você poder fazer a montagem. O circuito em si que a gente está falando hoje é esse aqui, ó. Tá? O teste amplificador de áudio, tá? Eu vou tirar aqui a plataforma já está solta, tá? Eu vou tirar a plataforma fora aqui, ela já está solta, ó. Tá? E o circuito em si que a gente está trabalhando é esse aqui, ó, o amplificador de áudio. Então vocês veem que eu já coloquei ali o botão do potenciômetro, tá? O botão aqui do potenciômetro, tá? Ele tem o potenciômetro, o LED eu já coloquei, a chave, tá, de liga e desliga o circuito eu já instalei, e esse circuito, tá? Esse circuito aqui, ele é formado por 2 jacks, tá? Um jack de entrada de áudio, e o de saída que vai para o alto-falante. Onde você usa um cabinho, tá, um mono P2 e liga aqui no alto-falante para você ouvir o som, tá, do aparelho que você está testando o circuito, o som vai sair aqui. Aí aqui você dá o volume, ó, do potenciômetro, aí você aumenta o volume e diminui o volume. Tá, eu vou mostrar o inverso dela agora, como é que ela está ficando. Tá, já está quase pronto o circuito. Tá. Eu fiz um segundo vídeo aí sobre esse circuito, um pouco falei desse circuito, um resumo,
Bem dizer, um vídeo assim, um resumo que eu explico um pouquinho dele, eu falo como ele ficou ali na placa. Eu tinha botado só os resistores no circuito, tá? Eu tinha colocado só os resistores, tá? Aí hoje eu já trago a placa com outro vídeo, tá? O segundo vídeo, esse eu vou tratar como segundo vídeo, aquele lá foi o resumo, tá? Seria o terceiro vídeo, no caso o terceiro vídeo. Aquele vídeo segundo é um resumo que eu fiz, e esse então é o terceiro, tá? Aquele vídeo está só com os resistores só fixado na placa, e esse eu já estou com todos os componentes já fixados, já pronto, tá? A plaquinha ela vai nessa posição aqui, ó, você pode ver que eu já botei já aqui já os dois, já coloquei os dois jack, tanto de entrada como de saída de áudio, tá aqui, ó, tá? Aqui o de entrada, tá? E o de saída já tá aqui. O potenciômetro também já tá aqui, eu já coloquei. Já soldei os 3 fiozinhos no potenciômetro, onde vai ser soldado na placa, tá? Os 3 fiozinhos. E aqui o LED, tá? Toma cuidado, tá, gente, quando você colocar o LED aqui, você não corta, tá, os pinos dele ainda, os terminais dele, porque você tem que medir ele na plaquinha aqui. A plaquinha vai nessa posição aqui, ó, tá? Ele é bem chata de colocar, bem ruim de colocar. Ela vai nessa posição, tá? Aqui já está a chave aqui de liga e desliga, tá? Então ela vai nessa posição aqui, ó, tá? Vai nessa posição aqui, ela fica assim. Aí você vai encaixar direitinho, vai encaixar ali os terminais ali do LED, tá? Os terminais do LED que você vai encaixar ali, ó. Tá aqui os dois terminais, a gente vai soldar do LED. Cuidado que o LED tem polaridade, tá? Do lado direito é o negativo, e aqui desse lado, aqui do lado esquerdo, é o positivo, tá? O LED ele tem polaridade. Vocês cuidam quando você encaixar ali, você não encaixar errado, não inverter, senão o circuito não vai funcionar, tá? Ele não vai ligar, tá? E aqui as conexões dos conectores do áudio, tanto de entrada como de saída do alto-falante, tá? O positivo e o negativo. Eu já expliquei, tá, gente? Num outro vídeo aí, eu não me lembro qual vídeo que foi aí que eu falei sobre esses jacks aqui, esses jackzinhos aqui, a pinagem dele, como é que funciona. Hoje eu não vou tocar nesse assunto para não prolongar muito aí, tá? Então aqui é o pino 1, tá? Desse lado aqui é o pino 1, tá o fiozinho aqui soldado, pino 1. Aqui é o pino 2 e aqui é o pino 3, tá? Nesse jeito que você faz a contagem aqui, pino 1, pino 2 e pino 3, tá? Eu tenho outros vídeos passados meus, eu não me lembro qual foi o vídeo, se foi lá no pesquisador de áudio, qual é que foi, eu não me lembro qual é que foi, tá? No que eu tava falando do circuito, eu falei sobre a ligação desses, como fazer a ligação desses jackzinhos aqui. Então você olha desde o começo, tá? Quem tem os manuais aí, seguia pelos manual, lê bastante, preste muita atenção, que umas ligações é você fazer, tá? Precisa ter muita atenção e uma técnica aí para você poder fazer essas ligações aí, tá? E aqui é a chave de liga e desliga, tá? Aqui é a chavezinha aqui, ó, tá? Aqui é a chavezinha aqui, ó, tá? De liga e desliga, aqui é os jacks, aqui é o potenciômetro, tá? Essa ligação aqui, ó, tá? Tem dois jacks, tem um de entrada e saída. Você pode ver aqui na placa ali, ó, entrada e saída. Esse de saída é para o alto-falante, tá? Então o pino 1 dele, tá, que é do alto-falante, que é o de saída. Eu vou virar a placa aqui ao contrário, vou colocar ela aqui, tá? Esse aqui é o de saída, tá? Essa linha aqui é o terra. Então o pino 3 vai soldado aqui e o pino 1 vai soldado aqui, tá? Naquele jack lá de saída. E esse aqui é o jack de entrada, onde você vai conectar o cabo e vai testar o aparelho, tá? Então aqui vai o pino 3, que é o terra, tá? Essa linha aqui é o terra, e aqui vai o pino 1, que vai ligado direto lá no pino do potenciômetro, ó, tá? E esses três furinhos aqui, ó, aqui vai soldar os 3 fios do potenciômetro. Você vai soldar os fios do potenciômetro aqui, tá? E o jack de entrada e o jack de saída, tá? No caso seria isso aí, tá? É saída e entrada. Então aqui é o de saída, tá? Que vai para o alto-falante, tá? Aí você vai usar o cabinho mono P2. Depois mais adiante eu vou estar falando sobre esse cabinho, vou mostrar também, tá? E aqui o de entrada aqui,
tá? Entrada e saída, tá? Aí a plaquinha vai nessa posição aqui, tá? Nessa posição aqui, você parafusa ela aqui, tá? Ela vai parafusada ali, você parafusa ela, tá? E coloca ela ali, bota direitinho lá. Depois que você terminar e fixar ela, você pode cortar os terminais do LED. Não corta antes, senão corre o risco de você cortar antes, tá? Porque tem um vão aqui da plataforma aqui, ó. Ó, ela tem um vão aqui, senão você corta antes, os pinos do LED fica curto, o terminal, e ele não alcança lá na placa lá. Vai acabar não alcançando lá na placa, tem que cuidar isso, tá? Depois eu vou vir com outro vídeo já, com a plaquinha já fixada aqui. Eu vou estar explicando direitinho no outro vídeo. Eu já vou estar com a placa, com a plaquinha aqui no lugar aqui, fixada e já soldado direitinho, tá? Eu vou explicar direitinho, vou dar mais uma explicada um pouco, depois eu vou ligar, alimentar o circuito, tá? Para ver como é que o circuito vai se comportar, vai funcionar. Tá? Então esse aqui é o terceiro vídeo, tá? Eu fiz um segundo vídeo de resumo, tá? Que eu mostrei alguns componentes só soldado na placa, tá? E estou fazendo agora esse terceiro. Tá? Vai ter mais um outro vídeo aí, quarto vídeo. Tá? Fazer mais aí, o terceiro vai ter 4 ou 5 vídeos, vai dar, eu não sei quantos vídeos vai dar, eu sei que eu vou fazendo e vou explicando aí para o pessoal entender bem como é que tá saindo como é que vai ficar a saída desse circuito, tá, gente? Então, cuida lá da posição da placa, ó, tá? A posição da plaquinha, ela vai assim, ela vai parafusada aqui, ó, tá? Ela vai parafusada aqui a plaquinha, aqui um parafuso e aqui o outro parafuso, tá? Os fios do potenciômetro, os 3, tá? A plaquinha fica assim, ó. Então, vou botar ela aqui só para você ver que fica melhor ali, tá? Ó. Então o potenciômetro aqui vai aqui, soldado os 3, e aqui vai o jack de entrada e aqui vai o de saída, tá? Nem tem lá na saída e de entrada, melhor dizendo aqui. Esse aqui é o de saída, que vai para o alto-falante, esse aqui é o de entrada. Aí você respeita as polaridades dos pinos direitinho. Aí o pino 1 vai soldado aqui, tá? E o pino 3 vai soldado aqui, tá? E esse aqui é os dois, é a mesma coisa, tá? O pino 1 e o pino 3. Mesma coisa aqui no de entrada, pino 1 e o pino 3, tá? Aqui, ó, esses eu me refiro desses jacks aqui, ó, tá? E esses pininhos aqui e esses conectores aqui, esse aqui, ó, tá? Aí vai soldado ali pino 1, tá? E aqui o pino 3, tá? Aqui o pino 1 e aqui o pino 3, tá? Tá, pessoal, então tá ficando assim, tá? O projeto aí tá... Falta só mais um circuito agora, os semicondutores, depois o próximo, né? Esses pesquisadores finais, o amplificador de áudio, o pesquisador e o amplificador de áudio semicondutores, são os 3 últimos circuitos mais complexos que tem. Eles têm bastante coisa para soldar aí neles, vai bastante coisa soldada, tá? Vai bastante coisa aí soldada neles aí, tá? Aí a placa fica nessa posição, você parafusa ela, depois eu vou vir com outro vídeo já com ela parafusada, fixada e os componentes soldados. Aí eu vou explicar direitinho, tá? Vou mostrar direitinho como é que ficou ali, tá? Ó, fica por baixo aqui, ó, tá? Esse aqui é o jack de saída. Esse aqui é o jack de saída, o pino 1. Tá, esse aqui é o de saída. Aí o pino 1 vai aqui, você solda aqui, fica aqui. E aqui é o pino 3, ó. É só botar aqui pra ver, fica bem complicado aqui, que eu tô com uma mão segurando aqui o outro aqui. Isso aqui é uma tarefa bem difícil. Mas só um exemplo, só para mostrar para vocês terem mais ou menos a base. Esse aqui é o jack de saída, tá? Que é o alto-falante, olha lá, ó. É aqui que fica a solda dele, ó. Pino 1 e pino 3, ó. Tá soldado lá, ó. Aí sai os terminais ali em cima, você só solda, ó. Passa a solda ali, mesma coisa no outro lá você vai fazer lá no de entrada. A mesma coisa você vai fazer nesse aqui, pino 1 e pino 3, tá? Soldar o LED lá e depois fazer a ligação da rede, a alimentação. A alimentação da rede que já está aqui esperando, ó, tá? Para ligar aqui. Daí essa rede vai ligada nesse conector aqui, que é o CN1. Vai ligado aqui, ó, a rede, tá? Cuidando da polaridade também, tá? O negativo e o positivo. E aí a ligação pega e vai adiante, vai para lá, tá? Tem um vídeo também explicando também sobre isso aqui, mostrando o esquema elétrico, de como você ligar isso aqui, tá?
Aqui, ó. Vou botar aqui a plaquinha aqui, ó. Aqui, ó, CN1, ó. Tá? Mais e menos. Tá, pessoal? Então, o próximo vídeo aí, eu já vou estar já com a placa, pretendo estar já com a placa fixada na plataforma, tá? Já pretendo estar com ela já fixada na plataforma direitinho e explicando aí, falando mais um pouco sobre esse circuito, né? Falar mais um pouco sobre esse circuito aí, o teste amplificador de áudio, tá? Então eu já coloquei já aqui o LED, já coloquei a chave liga e desliga, já tem o jack de entrada, o jack de saída e o potenciômetro, tá? Então aí no próximo vídeo, tá, esse é o terceiro, tá? O primeiro vídeo eu mostrei só a placa, sem nenhum componente. Depois mostrei o segundo vídeo ela com os resistores, e agora o segundo vídeo eu fiz um resumo, e o terceiro vídeo agora eu mostrando ela completa, com os componentes todo completo: resistor, capacitor de cerâmico, capacitor de eletrolítico e os transistores, tá? E depois o restante eu já vou mostrar ela presa no painel, tá? Cuidado entre o vão, entre a plaquinha e a plataforma com o LED quando você instalar o LED, para você não cortar antes os pinos, não ficar curto, tá? O LED vai aqui, ó. Cuide que o LED tem polaridade, que ele vai fixado, ó, tá? Aqui é o lado negativo e aqui é o lado positivo, tá? E esse aqui é o negativo, positivo, que negativo com um talhozinho aqui. Os transistores também, tome muito cuidado, olhe no manual, preste muita atenção quando você colocar ele, porque ele tem um chanfro, tá? Ele tem os transistores, ó, tá? Ele é cortado assim, ele tem um chanfrozinho, tá? Aqui na placa mostra direitinho, ó, tá? Aí você respeita essa posição dele, tá? Ele tem uma saliência ali que você tem que respeitar aquela posição ali, ó, onde ele é fixado, tá? Para poder dar certinho, tá? Os transistores aqui, senão você inverte ele, dá errado, tá, pessoal? Então é isso. Então no próximo vídeo eu pretendo estar com a placa já fixada ali no painel. Já tá mostrando, já acho que vai dar uns 4, 5, 6 vídeos de repente, tá? É um circuito que vai aumentando, ele vai aumentando o processo dele, a dificuldade ele vai aumentando, eu tenho que fazer mais vídeos explicando mais, passo a passo direitinho como é que tá ficando. Mas por aqui eu acho que deu para o pessoal mais ou menos entender, tá? A gente, quem não entendeu aí, quem quer deixar perguntas aí, pode deixar, fique à vontade aí, né? Deixa perguntas aí no meu canal, no YouTube mesmo, aí na descrição, aí nas descrições dos vídeos aí. Pode comentar à vontade, pode perguntar à vontade. Quem precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui já, né, pronto aí para atender, para ajudar aí, tá? E não esquecendo, né, quando você montar os manual, tá? Ó, teste o manual amplificador de áudio, como eu mostrei no primeiro vídeo, tá? Aqui ele tem tudo, ele explica tudo, tá? Ó, o esquema elétrico, né, direitinho ali, os componentes aonde eles são soldados, né? Tudo aqui também. E esse livrinho aqui também, montagens e dicas também. Esse livrinho aqui é muito importante. Esse livrinho aqui ele explica como você ligar aqueles jackzinhos lá que eu mostrei lá, tá? Quem tem aqui ele explica aqui tudo direitinho. Ele mostra aqui como você fazer ligação das chaves, o esquema elétrico. Aqui tem tudo, ó. Ele explica tudo direitinho aí, como você fazer a ligação dele lá, ó. Olha lá, ó. Lá tem a ligação dele, ó, pino 1, pino 2, pino 3. Tá? Aqui tem a chave, ele desliga, tá? Então aqui esse livro é a sua base, tá? Você tem que ter esse livro para poder se guiar, para poder fazer. Sem esse livro fica difícil, vai ficar bem complicado, tá? Então fica aí mais uma dica, tá? Vai ficar aí meu WhatsApp aí, quem quiser me adicionar no WhatsApp, falar comigo, perguntar sobre a bancada, eu estarei à disposição, tá? Então eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe, a todos aí, meus inscritos, a todos que estão assistindo o vídeo também, tá? E até o próximo vídeo da bancada de teste multifuncional do Instituto Padre Helson.